Vamos lá. Compartilhar aqui. Então, o artigo de hoje, né? Então, a gente vai falar sobre um tema bem específico, né? Nesse caso, bem específico mesmo, né? A gente está falando sobre pessoas acima de 90 anos de idade, né? Então, altamente específico. Então, estava mostrando aqui para os PIA aqui no hospital, né? O percentil aqui da revista da Sociedade Americana de Geriatria é um percentil bastante elevado, né? Uma das principais revistas da área de geriatria. Então, a turma japonesa lá acabou publicando bem e é um estudo bastante interessante, né? Embora não seja o estudo mais elaborado da área, mas tem uma grande população e tem algumas coisas bem interessantes nele aí, e evidentemente uma população extremamente curiosa, né? E talvez só no Japão, né? Para você ter tanta gente acima de 90 anos, né? Então, basicamente, é um estudo que tentou investigar nessa associação do efeito da reabilitação aguda nos indivíduos com uma insuficiência cardíaca descompensada, né, indivíduos acima de 90 anos. E, bom, a gente vai ter bastante coisa para falar sobre essa questão dessa reabilitação precoce, o que eles consideraram como precoce, se o que eles chamam de precoce e o que a gente chama é a mesma coisa? Será que a gente aplica reabilitação precoce numa população assim? Enfim. Então, o grupinho lá japonês, mais uma vez, aí, para homenagear o professor Nila. Esse passado que nós falamos japonês, o professor mandou nos comentários lá do YouTube que não é japonês, que é mais brasileiro. Bom, então, o início, né, vai falar aquela questão clássica, né, do número de pacientes com insuficiência cardíaca, que tende a aumentar, principalmente devido ao envelhecimento, principalmente nos países desenvolvidos, né, isso tende a se agravar primeiro, né, nos países desenvolvidos, a expectativa de vida maior também, e tende a ser um grande problema de saúde pública, né, principalmente um país como o Japão, né, que já é conhecido por ser um país, né, de pessoas com maior expectativa de vida. E aí, um outro problema também é que essas pessoas com insuficiência cardíaca, cerca de 2/3 delas, elas vão ter algum outro problema, alguma comorbidade, né? E, de fato, não apenas uma, né? Mas duas comorbidades ou mais, né? Não necessariamente cardíacas, né? Podem ser comorbidades não cardíacas também. Quase que a totalidade desses indivíduos é frágil ou pode ser considerado como pré-frágil, então, basicamente, nós estamos falando de uma população de indivíduos, não indivíduos acima de 90 anos, mas indivíduos com insuficiência cardíaca que tem fragilidade, e boa parte desses indivíduos também com insuficiência cardíaca, independente de idade, eles acabam tendo também uma resposta não plena, né, ao tratamento. Já o indivíduo com insuficiência cardíaca acima de 90 anos, né, um dado bastante específico lá do Japão, já eram, melhor dizendo, em 2018, cerca de 17% do total dos indivíduos com insuficiência cardíaca, né? Mais uma vez, ressaltando, né, que o Japão, expectativa de vida muito alta, né? Um país com essa característica. Então, você vê que naquela época já tinha um número bastante importante, né? Quase 1/5 de pessoas com insuficiência cardíaca, que é algo extremamente comum, 1/5 delas acima de 90 anos, né? Bastante curioso, né? Aqui no Brasil, imagino que deve ser bem menor do que isso, né, esse valor. Aí ele vai comentar sobre aquele estudo, né, que saiu na New England, que a gente falou na época, que saiu também, que foi o Rehab HF, né, aquele estudo que avaliou a reabilitação dos indivíduos com insuficiência cardíaca no ambiente hospitalar, ou melhor dizendo, começando no ambiente hospitalar e depois passando para o ambiente ambulatorial.
né, onde eles fizeram, né, essa, de certa forma, quebra de paradigma, principalmente também, ficou bastante conhecido porque saiu, né, numa uma grande revista, onde eles fizeram essa reabilitação já na fase aguda do, do indivíduo com insuficiência cardíaca, né, quebrando um pouco aquela noção mais antiga que tinha de que a reabilitação tinha que ter intervalos, enfim. Então, preencher um pouco esse gap de pesquisa, né? E justamente essa pesquisa que saiu lá na New England acabou potencializando, né, novos estudos como esse que a gente está comentando hoje. Embora, evidentemente, né, uma população, ou melhor, o estudo da população acima de 90 anos, basicamente, é, não existe, independente de a nível ambulatorial ou não, né? Muito mais ainda a nível hospitalar, né? Então, esse esse estudo teve como objetivo, né, justamente isso, verificar a condição desses indivíduos em um cenário de mundo real, né, em um cenário que a gente vai poder discutir, né, o valor disso, a gente pode discutir essa questão metodológica, né, então utilizando, ao invés de um estudo randomizado, controlado, dados de um mundo real e a gente vai ver como é que eles trabalharam, né, esses dados para ter um valor científico bom. Então, eles objetivaram fazer essa avaliação. Em um estudo com uma característica de corte retrospectivo, então, eles olharam para trás uns dados dessa base de dados japonesa, que se vocês quiserem pesquisar, saiu vários estudos com tava a gente mexendo nessa base de dados. Esses eram vários estudos grandes de grande N, né? Com essa base de dados japonesa. Então, quando vocês tiverem um tempo aí, se quiserem pesquisar, tem vários que saíram agora recente, assim. Então, a base tinha um total de mais de 68, ou melhor, mais de 64 mil pacientes acima de 90 anos que permaneceram pelo menos 3 dias hospitalizados com o New York igual ou acima de 2, é uma classificação funcional dos indivíduos com insuficiência cardíaca. Então, ela vai de 1 a 4. Quanto mais alto o valor, mais grave esse indivíduo é. Então, eles pegaram indivíduos... O 1 seria um indivíduo assintomático. Seria um indivíduo mais leve, né? Já o 2, o indivíduo começa a sentir sintomas, uma intensidade moderada. O indivíduo 3, um pouquinho mais pesado. O indivíduo... ou melhor, um pouquinho mais leve, né? Atividade. E o indivíduo 4 sente sintoma mesmo em repouso. Eles pegaram dados de basicamente 8 anos de indivíduos hospitalizados que não realizaram nenhum tipo de procedimento sob anestesia geral, né? Justamente porque esses procedimentos acabam proporcionando, né, ou facilitando, eventualmente, o que o indivíduo evolua para óbito. E, no fim, eles excluíram alguns indivíduos por algumas condições que a gente pode falar daqui a pouco, e no final sobrou quase 42 mil sujeitos. Eles pegaram diversas características dos indivíduos, como o hospital que o indivíduo ficou, as características gerais, demográficas, idade, sexo, IMC, índice de Bartel, que é uma escala de funcionalidade, avalia, entre outras coisas, capacidade do indivíduo de tomar banho sozinho, de ir no banheiro sozinho, enfim. Diagnóstico, comorbidades, complicações após a hospitalização, tempo de permanência hospitalizado, alguns dados sobre a reabilitação, alguns dados sobre a alta e também se o indivíduo acabou evoluindo a óbito dentro do hospital. Eles consideraram nesse estudo como reabilitação precoce, reabilitação de fase aguda, se o indivíduo realizasse ou se ele iniciasse esse protocolo dentro de 2 dias. Então, o indivíduo ficou hospitalizado por uma insuficiência cardíaca descompensada. Dentro de 2 dias, nos primeiros 2 dias, as primeiras 48 horas, alguém foi lá e quis fazer algum tipo de exercício com o indivíduo. Foi fazer algum tipo de terapia com esse sujeito. Lembrando, né, que era um estudo de vários hospitais e
Esses hospitais poderiam eventualmente ter critérios diferentes para que esses indivíduos fossem reabilitados, né, fosse dado início nesse período de 2 dias, ou qual que era o período determinado pelo hospital, então tem esse problema, e basicamente eles consideraram, se o indivíduo realizasse esse início de reabilitação dentro das primeiras 48 horas, como um indivíduo que iniciou a reabilitação de fase aguda, e se ele começou mais tarde do que isso, ou se ele não fez durante todo o período, foi considerado como um indivíduo de cuidado convencional. Basicamente, um grupo controle. Então, eles tiveram esse cuidado de fazer basicamente formar esses dois grupos com esses dados. O objetivo primário do estudo era a mortalidade intra-hospitalar, então, o indivíduo que evoluía a óbito dentro do hospital, né, levando em consideração que eram indivíduos 90 a mais, né? E um indivíduo, melhor, objetivo secundário seria essa avaliação, né, a readmissão devido à insuficiência cardíaca ou a readmissão hospitalar dentro de 30 dias, independente de causa. Assim como uma melhora nas atividades de vida diária, né, que eles avaliaram se o indivíduo melhorou ou não o índice de Bartel dele, e também tempo de permanência hospitalar. Aí também eles fizeram algumas outras avaliações secundárias, como avaliação da presença ou ausência da necessidade de alguns tratamentos, como intubação, hemodiálise, enfim, após 3 dias da hospitalização, e também algumas complicações, como pneumonia, sepse, também após 3 dias. A análise estatística, eles consideraram P como menor ou menor que 0,05, e eles fizeram algo que para a gente talvez não seja tão comum assim, e não sei, talvez esteja subestimando, mas provavelmente vocês não viram, ou talvez se viram, não se atentaram a esse tipo de estatística. Que é o quê? Bom, eles pegaram dados retrospectivos, né? Então não tinha como eles saberem, não tinha como necessariamente formar dois grupos. Né? Por quê? Porque o fato já tinha ocorrido, né? Não tinha como depois eles compararem. E a gente vai ver daí nos resultados que tem muito mais indivíduos que não realizaram a reabilitação que eles consideraram aguda do que indivíduos que realizaram a reabilitação aguda. Então, eles usaram esse método estatístico justamente para quê? Né? Esse propensity score matching, justamente para quê? Para tentar equivaler aos indivíduos que fizeram. Então, é utilizado uma regressão logística justamente para, em todo aquele grupo que não realizou a reabilitação, eles encontrarem indivíduos baseado no grupo que realizou, né, para você parear de acordo com idade, sexo, IMC, tudo isso que está em amarelo aqui, para você tentar encontrar os indivíduos que não fizeram o mais parecido possível com aqueles que fizeram. Para ficar de uma forma o quê? Que esses grupos fossem, entre aspas, equivalentes. Entenderam mais ou menos como? Então, assim, tem o grupo que fez, beleza, o que fez está feito. E o grupo que não fez, é muito mais gente. Mas teve gente que não fez e, de repente, já estava mesmo só o cadarço. Né? Teve gente que não fez, mas porque, né, tinha algumas condições que agravavam. Então, eles pegam em todo aquele universo, né, e evidentemente é um modelo computacional, que vai encontrar as pessoas mais próximas daquelas que fizeram. Né? Essa é uma das medidas, né? E aqui só uma curiosidade, né? Eles utilizam uma escala de nível de consciência diferente da nossa, né? Aqui a gente usa a escala de Glasgow, né? E agora vamos ver aqui a JCS aqui como curiosidade. Vou trazer a mãozinha aqui. Vamos ver se ela é diferente. Eita. Por que ficou balanço aqui? Ah, não, tem que pôr Japan aqui. Aqui. Então, é que não estava para eles, né? Então, pedir aqui para o Rafael fazer o favor, Rafael. Pode
Pode fazer a leitura aqui e informar aqui aos colegas sobre a classificação aqui de Japan Common Scale. Faz favor. Essa aqui eu vou deixar um pouquinho maior, senão você não vai conseguir ler aqui. Beleza, Rafael? Pode ficar à vontade aí de traduzir. Na primeira linha, ali no 0, se a pessoa está conseguindo comer o yakisoba com o hashi. Mas aqui tem, deixa eu pegar aqui, ó. Tô com duas telas aqui, a gente se embanando. Ver se tem aqui em português. Tem que pôr assim, já põe como que eu acho. É bastante semelhante, né? Parece que é bem diferente, mas é bastante semelhante. Então, aqui o um dígito, o indivíduo está pleno, né? Seria o nosso Glasgow 15, o que eles chamam aqui de um dígito, né? Na verdade, eles consideram 0, né? Mas aqui, se o indivíduo, para indivíduo hospitalizado, né? Seria, então, o 1 seria totalmente consciente, né? Daí aqui vai agravando, né? Até o momento em que no 3 dígitos lá o indivíduo não responde a nada, né? Seria o nosso Glasgow 3 aqui, talvez. Certo? Só nós fazer uma curiosidade aqui. Depois o professor Nilo deixa nos comentários aqui a tradução ali da classificação. Beleza? Então, eles fizeram esse tipo de análise. E daí eles usaram uma segunda uma segunda análise, um segundo método estatístico, que seria essa ponderação por probabilidade inversa de tratamento. Então, aqui, o que eles fizeram? O que esse método, né, estatístico ele tenta fazer? Ele tenta encontrar, bom, a gente tem as características das pessoas que fizeram, né? Mas o que esse método estatístico tenta fazer? Bom, mas então eu vou pegar e eu vou forçar, né, de uma forma computacional, vou forçar uma nova população que tem essa característica e não tenha feito, e eu vou forçar uma população que poderia ter feito, né, e não fez. Então, você acaba invertendo, né? O que fez, você vai considerar aquela característica para que não fez, e aquele que poderia ter feito, como se ele tivesse, de fato, feito. Né? Então, por isso, essa ponderação por probabilidade inversa. Né? Então, como se ele fizesse ao contrário, né? Bom, você não fez, mas você tem aquela característica, então vamos simular como se você tivesse feito. E assim por diante, para tentar também encontrar o resultado do ponto de vista... Por quê? Porque como não tem, né, um grupo controle, né? É o que eu falei, de repente o indivíduo que não fez tem um motivo para ele não ter iniciado essa reabilitação aguda. Né? Então, se a gente pensar aqui na nossa realidade no hospital, tem paciente que de repente fala, putz, não vou hoje, amanhã avalia. Porque de repente está muito grave a condição ainda, está meio assim, de repente não tem o exame, de repente está muito precoce ainda, entende? Então, assim, esses métodos estatísticos ali é justamente para tentar padronizar um pouquinho, né, a população, para você tentar achar dois grupos que fossem comparáveis, né, para daí você analisar se realmente tem um benefício em você realizar a reabilitação, porque não tem como eu comparar o indivíduo que está no bico do corvo com o indivíduo que está melhor, embora os dois tenham mais que 90 anos, e daí eu falo, pô, o outro lá morreu, não fez reabilitação, morreu por causa disso. Não, na verdade ele morreu porque ele já morreria, né? Então... Estilo Paulo Gentil. Né? Ele já morreria. Que seria um dos nossos mitos aí da ciência brasileira. Então, entendeu? Então, é para isso que foi feito todos esses modelos estatísticos assim, que fogem, né, um pouco daquilo que a gente está acostumado, mas que tem seu valor também, principalmente levando em consideração um estudo que você não tem como você randomizar, né? Tem estudos que não tem como. Né? Esse é um tipo de estudo. Como é que você vai
randomizar. Bom, eu sei que pode ter um benefício, mas mesmo assim eu vou excluir aquela pessoa. Não, vamos avaliar você, porque você vai ficar como controle. Né? Mesmo eu, teoricamente, sabendo que tem um benefício. Né? Então, de repente, eticamente, não é apropriado. Né? Bom, vamos avançar. Então, o que foi o resultado lá, né, desse trabalho? Então, eles observaram. Bom, vamos na tabela, que é mais fácil. Então, aqui dá para a gente ter uma noção melhor. Então, as pessoas que não fizeram a reabilitação, dentro de 2 dias, são 33 mil. Né? Só que o que fizeram foi 8 mil. Então, o que a computação tenta fazer? Né? Tenta encontrar os 8.500 e pouco lá que sejam mais semelhantes possíveis. Certo? E daí sim fazer a comparação. E daí o que foi observado lá? Que melhora da atividade de vida diária, né? Melhorou o Bartel. Tempo de hospitalização, mortalidade intra-hospitalar, readmissão independente de causa e readmissão por insuficiência cardíaca dentro de 30 dias, os indivíduos que realizaram a reabilitação tiveram um valor menor, né, em relação à morte, que é o desfecho primário, 9% contra 11%. Né? Se você comparasse com o grupo inteiro lá, seria 9 contra 12. Daí entraria naquilo. Bom, mas esses 12, será que não tem outros fatores? Enfim, então aqui ele tenta padronizar. Então você vê o efeito ali, né, Vou ver se não tinha mais coisa aqui no método, só que não pulamos nada, não, né? Aqui de novo. Deixa eu só confirmar aqui. Estou com outro estudo na cabeça que ainda estou na dúvida, mas não. Beleza. E aí eles fizeram também essa estratificação, né, para uma subanálise, e eles observaram que independente do valor do Bartel, independente da classificação, independente de IMC, e se for mulher, né, a reabilitação precoce acaba diminuindo, né, o risco do indivíduo evoluir para óbito dentro do hospital. Né? Então, isso aqui é mortalidade dentro do hospital. Então, tanto no geral, né, aqui um valor geral seria 0,78, então ia estar prevenindo ali em 23% risco de mortalidade dentro do hospital em pessoas com 90 anos ou mais, por insuficiência cardíaca descompensada, você realizar um trabalho de reabilitação. Isso independente de Bartel, independente de classificação, independente de IMC. E tem também, tem aqui os dados da suplementar, né? Mostra que se você considerar, eles consideraram 2 dias. Mas se eu considerar 3 dias, mantém o mesmo padrão. Né? Que é a mesma análise, na verdade, que é a mesma análise. Tem também o dado lá do outro tipo de análise, também mantém o mesmo padrão. A discussão, né? Então, os resultados principais foram esses, né? Essa associação da reabilitação de fase aguda com menores dados de mortalidade, né? Também menor dado de readmissão hospitalar, por qualquer causa, por insuficiência cardíaca, melhor atividade de vida diária, um aumento, né, no questionário Bartel, e também um menor tempo de hospitalização. Também pode acontecer se você considerar 3 dias. O primeiro estudo teve essa característica, né, em indivíduos muito idosos, né, mais de 90 anos. Estudos anteriores já tinham observado, né, que essa reabilitação precoce seria segura, assim como estudos anteriores também já tinham visto que a reabilitação precoce pode ser realizada sem nenhum prejuízo, ou melhor, sem aumentar o risco de queda, sem aumentar o risco de perder acesso, sem aumentar o risco de lesões de uma maneira geral para os indivíduos. Também tinha sido já observado que o início mais precoce da reabilitação é um forte preditor, é um dos fatores, né, que está relacionado à rehospitalização. Então, quando o indivíduo não faz essa reabilitação precoce, tende a hospitalizar.
esse grande estudo que a gente observou, né, um tempo atrás, e também lá da New England já tinha observado, né, esse impacto bastante grande, né, na época lá a gente viu um impacto muito grande em realizar a reabilitação já no ambiente hospitalar com indivíduos idosos, mas lá eram acima de 60 anos, né, agora aqui a gente já tem uma noção acima de 90 anos, mas lá eram tudo randomizado. Esse estudo acaba estendendo, né, o conhecimento, acaba ampliando, né, essa noção que a gente tinha e talvez dando mais segurança, né, para a gente realizar esse trabalho. Acaba sendo uma sugestão, né, uma opção de tratamento, justamente porque esses indivíduos tendem a não realizar muito tratamento invasivo, né, justamente devido à condição. Então, seria uma opção não invasiva para melhorar esses indivíduos. Eles dão aqui uma possível explicação que seria relacionado a melhora muscular ou evitar o prejuízo muscular desses indivíduos. As limitações estão relacionadas. Vamos ver se não estou pulando aqui. Não, tá, estou pulando aqui. A implicação, né? Para que esse estudo importa, né? Então, ele acaba acrescentando esse potencial benefício, né, da reabilitação aguda, também associando com uma menor tempo de prevalência, acaba sendo também algum fator interessante para os indivíduos, tanto do ponto de vista governamental, né, diminuição de custos no ambiente de saúde pública, quanto também para o indivíduo quanto menos tempo ele fica no hospital, mais chance dele retomar, né, a sua qualidade de vida, mais chance dele retomar seu nível de atividade física, menor probabilidade dele desenvolver uma infecção hospitalar. Bom, vamos avançando aqui, senão vai ficar muito tarde. Aí as limitações do estudo. É aquilo que eu comentei, né? Cada hospital tinha a sua característica de profissional e de início de reabilitação precoce, então não tem como saber ao certo qual que eram as características desses hospitais e as diferenças, enfim. O design retrospectivo, né, evidentemente você acaba tendo um prejuízo, né, você não tem informação sobre a atividade física ou melhor, a função física antes de ficar internado, se eles eram frágeis, se eles não eram frágeis, se eles tinham uma condição cognitiva adequada ou não, como que era o status nutricional, se essa insuficiência cardíaca era uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, ou se era de fração de ejeção reduzida, todos esses dados não se tem. Não se tem também os dados específicos da reabilitação, né, frequência, intensidade, essas coisas, não tem esses dados. Não tem como saber se essa reabilitação foi progressiva, se evoluiu ao longo do tempo, ou se fez aí igual a gente faz, né, sempre com o mesmo peso. E também, evidentemente, é bem possível, né, que a maneira de reabilitação fosse diferente de hospital para hospital, né, além dos critérios serem diferentes também. Era um estudo japonês, né, então, evidentemente, indivíduos admitidos em hospitais japoneses, principalmente, provavelmente, japoneses. Em relação à melhora da atividade de vida diária pelo índice de Bartel, não ficou claro. Eles consideraram uma melhora se melhorou 1 no Bartel, né? Mas para você considerar uma melhora clínica no Bartel seria de 11. Então não tem como saber se essa melhora na atividade de vida diária realmente tem um impacto, né, na vida diária desse indivíduo, né? Na verdade, teria como saber, né? Mas pelo jeito eles meio que acochambraram ali, né? Mas enfim. Então a conclusão é essa, né? Então um possível, né, um potencial mais um potencial benefício, né, da reabilitação precoce, né, em indivíduos bastante específicos, né, insuficiência cardíaca descompensada acima de 90 anos. Vamos encerrar aqui e partir para a discussão.